Olá, boa noite! Boa noite e bem-vindos! Bem-vindos às Reflexões da Alma, quartas-feiras, 22 horas, como habitual. Cá estou convosco. Vão entrando e vão ficando, permaneçam. Hoje as reflexões passam por falar um bocadinho de mim, da minha história e alguns aspectos importantes que definiram depois o meu futuro, até mesmo a nível profissional, e que vou partilhar aqui convosco. Então, se quiserem ir colocando algumas dúvidas, olá Poli, boa noite. Se quiserem ir colocando, entretanto, algumas dúvidas acerca do tema que vamos abordar, porque hoje vamos falar muito especificamente das taças tibetanas, que é algo que toda a gente aprecia. É um tema que toda a gente aprecia, não só pelos seus benefícios. Eu vou falar um bocadinho também aqui das aplicações, das taças, o que é que se faz com elas, o que é que nós podemos fazer com as taças, vocês têm as taças, o que é que vocês podem fazer com elas. Também algumas referências, onde é que as podem também adquirir. Portanto, vou-vos dar algumas indicações e falar também como é que elas entraram na minha vida, contar um bocadinho dessa parte mais pessoal também, a vertente mais terapêutica. E antes de iniciar, porque as pessoas estão agora na sua maioria a entrar, antes de iniciar com o conteúdo das reflexões de hoje, eu queria vos dizer, até porque ainda há bocado recebi uma mensagem de uma pessoa que me perguntava também se eu ainda recebia as cartas, ou seja, isto para quem não sabe, aí desse lado vocês podem escrever-me, tal como se fazia antigamente, e acho que até ainda se faz, aquelas cartas que escrevíamos para os psicólogos, etc., para as revistas, por exemplo. Então vocês podem escrever-me que eu vou responder às vossas cartas. Há pessoas que me escrevem a pedir orientações, a pedir opiniões, apenas para desabafar. Então podem fazê-lo livremente, é um serviço absolutamente gratuito de doação que eu faço com todo o meu coração. Eu gosto muito de receber as vossas cartas e gosto imenso de vos responder. Não prometo que eu vos diga propriamente aquilo que vocês querem ouvir ou que esperam ouvir, mas a verdade é que eu não estou aqui para vos dizer exatamente, para vos fazer a vontade ou para vos dizer aquilo que é mais bonito para vocês ouvirem, mas sim aquilo que, do meu ponto de vista, seja o mais acertado para o que acho que realmente se enquadra melhor e que beneficia melhor para o momento que vocês estejam a viver. Portanto, claro que serei simpática e tentarei, claro, não ser muito dura, porque às vezes há situações em que realmente é necessário e a verdade às vezes é um bocadinho mais difícil de digerir, mas prometo-vos sim a minha resposta, portanto podem escrever se precisarem de alguma orientação, escrevam para o e-mail clinicamarciapalma@gmail.pt. Portanto, ok, então, ok, não, enganei-me, ok, agora sim. Então vamos então iniciar o tema de hoje e vamos começar então por falar desta terapêutica fantástica que são as taças tibetanas. As taças são um instrumento, são uma ferramenta terapêutica brutal. E embora ela acaba por estar muito associada à meditação, claro, acaba por estar associada à questão do som, ela vai um bocadinho mais para além disso. As taças têm um poder extra para além disso e eu pude o experienciar, eu pude vivenciá-lo, por isso elas vão ficar sempre no meu coração, porque eu tive experiências muito profundas através das taças. Experiências que validaram realmente o efeito terapêutico das taças. E para isto eu vou um bocadinho mais atrás e começar então por partilhar convosco, aí desse lado, para quem não sabe, que eu realmente passei por uma situação muito desafiante.
todos passamos, mas o meu desafio foi uma situação que me incutiu muito medo, muito pânico, porque eu passei por um rapto, e por uma violação. Já era adulta, mas isto acontece, infelizmente acontece, e aconteceu-me a mim, como acontece a outras pessoas e outras mulheres também. Felizmente, e dentro do possível, já ultrapassado. Claro que são situações que deixam as suas feridas, que deixam as suas marcas profundas, mas felizmente já cicatrizado e com a ajuda das taças. As taças foram imprescindíveis. Como é óbvio, eu tive apoio psicológico, até mesmo dos psicólogos também da APAV, da minha psicoterapeuta, da minha terapeuta também, minha colega e terapeuta de acupuntura também. Portanto, fui fazendo vários tratamentos, várias terapêuticas para me ajudar a superar essa situação. Como vocês devem calcular e podem imaginar, é de um trauma muito grande. E na altura, mesmo sendo adulta, foi algo que realmente me traumatizou bastante, até porque eu era bastante independente e autónoma, e naquele momento eu fiquei um bocadinho dependente, porque eu tive que aprender a andar na rua, porque fiquei mesmo com muito medo de andar até na rua, porque aquela memória da situação fica mesmo gravada nas nossas células. O susto é grande, é enorme, como vocês devem calcular. Imaginar ser raptado não é agradável de todo, como é lógico. Nós estamos a ser... Aí a nossa liberdade já está a ser violada, não é? E depois ainda aprofundando ainda mais, ainda abrangendo ainda também para o foro sexual, quer dizer, é uma violação dobrada a todos os níveis. Foi uma grande lição, foi grandes ensinamentos que eu retirei dessa situação. Como diz aquela velha frase que todos conhecemos, o que não nos mata nos fortalece, se nós o soubermos realmente aproveitar nesse sentido. E na altura foi o que eu tentei fazer, e fiz várias terapêuticas, como vos estava a dizer, vários acompanhamentos para me ajudar a superar, com vários profissionais, para me ajudar a superar a situação, e eu espero não me ter esquecido aqui de nenhum, mas creio que, portanto, os principais acompanhamentos que eu tive foram estes, e que me deram grande suporte e ajudaram muito. Entretanto, na recuperação, através de uma colega, e foi giro porque era uma colega que através da feira alternativa tinha tido contacto com as taças, tinha experimentado as taças. Eu já tinha ouvido falar, mas ainda não tinha tido assim contacto com elas. E então essa colega veio partilhar que tinha experimentado as taças, tinha gostado muito e que se calhar ia fazer a formação. Ela falou-me naquilo, ela tinha uma taça, eu adorei a vibração da taça quando ela tocou. Mas a verdade é que ela falou-me na formação, que depois quem acabou por fazer a formação fui eu. Eu fui fazer a formação e já não me lembro por que razão ela acabou por não ir. E quando fiz a formação foi uma experiência surreal. Porquê? Porque quando nós fazemos a formação, nós estamos muito mergulhados, estamos ali muitas horas e horas mergulhados na vibração, no som da taça. Até vou pôr lá aqui, que ela merece estar aqui e ser vista, que ela é a protagonista da live de hoje. E então, nós estamos mergulhados muitas horas ao longo da formação, estamos mergulhados na vibração das taças, estamos ali a receber constantemente aquela vibração, porque estamos a praticar uns aos outros, estamos a aprender, estamos a relacionar-nos com as taças, com a vibração. E aconteceu uma coisa que me marcou bastante. Aconteceu que quando eu saí da formação, um dos cuidados que eu tinha bastante era, e uma cautela que eu tinha devido ao trauma que tinha vivido, não é? Da questão do rapto. Portanto, eu tinha muito cuidado a entrar e a sair do carro, porque eu tinha sido raptada a entrar para o carro. E então eu tinha muito, muito medo, tinha muito cuidado, para que, claro, não é? Para que não voltasse a acontecer, e estava mais atenta, e gato escaldado, não é? Então, quando eu saí da formação das taças tibetanas, uma coisa que me marcou profundamente é que naquele instante eu não
tive medo, eu não senti medo, eu esqueci-me completamente de ter aquela cautela. Eu entrei dentro do carro, nem olhei para nenhum lado, depois eu fui a conduzir e depois eu dei-me conta, espera, mas aquele sentimento de medo, onde é que está aquele sentimento que eu tinha sempre cada vez que eu entrava aqui no carro? Mas onde é que está aquele sentimento? Desapareceu, eu já não estou aqui a sentir aquilo. Na realidade eu sentia-me como se tivesse passado por uma lavagem automática daquelas dos automóveis, tivesse passado por essa lavagem e nada tivesse acontecido. Foi como se tivesse varrido completamente toda aquela situação e toda aquela memória gravada das minhas células. Eu senti-me como se fosse a antiga Márcia, ou seja, anterior àquilo que tinha acontecido, àquela experiência que tinha vivido. E foi algo que me marcou profundamente, porque nós, ao longo da formação, estamos ali muito envolvidos na prática, então eu ainda não tinha pegado no manual para estudar o manual, para entender toda aquela parte mais teórica. E quando eu comecei a estudar o manual, uma das grandes aplicações das taças era justamente para tratamento e remoção, entre aspas, de traumas. Então eu fiquei completamente apaixonada porque ou seja, podia ter sido induzida àquilo, eu podia ter sido por sugestão, mas não tinha sido por sugestão. Depois, mais tarde, então, a formadora confirmou-nos, de facto, e explicou-nos que uma das grandes aplicações das taças era, de facto, o tratamento de traumas emocionais, traumas psicológicos. E isto porquê? Como eu vos disse, a sensação que eu tinha parecia que tinha passado ali por uma máquina de lavagem automática, como aquela dos automóveis. As células, ao receberem a vibração das taças, que é mais elevada, não é? Esta vibração, e a imagem que eu aqui vos consigo passar mais é esta. Imaginem, por exemplo, os vidros, não é? Com frequências sonoras muito elevadas, eles não aguentam e estilhaçam-se completamente, certo? Portanto, sons muito agudos, frequências muito altas, eles não suportam, eles simplesmente estilhaçam-se todos. Então, podemos fazer esta comparação com a frequência vibratória da taça, as memórias densas e negativas das células acabam por ser completamente estilhaçadas. Então a pessoa experimenta uma paz, uma serenidade. Aquelas memórias marcantes, profundas, pesadas, emergem e dissolvem-se. Se elas não forem alimentadas novamente, ou seja, se nós não tivermos a trazer aquilo consecutivamente, elas desaparecem mesmo. Elas vão. Se elas não forem alimentadas, elas vão-se embora, definitivamente. Se nós estivermos sempre constantemente a trazer aquela memória e aliar emoções de dor, de sofrimento, então aí elas continuarão a ficar agregadas nas nossas células. Portanto, como podem ver, as taças vão bem mais para além daquilo que nós ouvimos dizer. Elas têm não só esse benefício terapêutico, como também, claro, os mais conhecidos a nível do relaxamento. Se vocês quiserem, podem ir pondo questões, está bem? A nível do relaxamento, a nível da meditação, claro, a nível do stress, da ansiedade. Portanto, as taças ajudam-nos, elas envolvem-nos, não é? Através do seu som, através do ritmo constante também que elas acabam por emitir através da nossa percussão, claro. Esse som que nos envolve, na realidade, som, frequência e vibração, que nos envolve e que vai envolvendo também não só o nosso corpo físico, portanto, penetrando o nosso corpo físico através das suas ondulações, chegando às células mais profundas, vai mais para além disso, porque elas também promovem uma grande limpeza a nível da nossa aura. Portanto,
estas nossas amigas são um excelente aliado para nós termos em casa. Curiosamente, nesta sexta-feira, agora até aproveito para fazer aqui também um bocadinho de propaganda. Na sexta-feira vai haver então um concerto que será ao ar livre, precisamente também pela época e pela situação em que nos encontramos, será ao ar livre, se não houver qualquer contrariedade, nomeadamente a nível das condições climatéricas, mas estamos a contar que realmente esteja tudo ok. Então, nesta sexta-feira, estaremos num concerto de taças tibetanas, estaremos a tocar as taças ao ar livre na Quinta do Manchas. Fica na Encosta da Paz, em São João dos Montes, mais precisamente na região de Alhandra. E para quem não souber onde é que fica Alhandra, próximo de Alverca. Então estaremos lá e será um evento muito interessante, porque às 7 horas iniciamos com um jantar vegan, produzido pelo Adriano Giacomelli, produzido pela Cláudia Botas, com produtos orgânicos da Quinta. E depois às 9 horas damos início então ao concerto das taças. Para o concerto convém virem bem agasalhados. Se quiserem saber mais acerca deste evento, podem entrar na minha página pessoal, onde se encontra o evento e onde vocês podem ler todas as informações, porque há uma série de requisitos, vocês têm que vir muito bem agasalhados, claro, e proteger-se bem, porque não sabemos como é que vai estar exatamente a temperatura, mas queremos estar prevenidos para poder usufruir ao máximo. Então, estaremos a céu aberto, a usufruir ali numa zona mais montanhosa e que realmente também tem uma vista fantástica para o rio, para o Tejo, e estaremos debaixo de uma árvore também abençoada a usufruir então do som das taças. Voltando aqui agora aos benefícios das mesmas. Para além dos concertos, as taças podem ser utilizadas em terapia. Certamente já terão ouvido falar na massagem de som. É uma das formas de nós aplicarmos as taças terapeuticamente. Como é que isto é feito? As taças são colocadas, aliás, há vários métodos, não é? Há vários métodos e várias formas de o fazer. Vou-vos falar daquele no qual eu estou realmente formada e certificada a falar, que é o método do Peter Hesse. E este método implica então a aplicação das taças diretamente sobre o corpo. Portanto, as taças são colocadas, taças específicas, não são taças aleatórias. Portanto, temos taça para cada região específica do corpo. As taças são percutidas aí nessa região indicada. Há N aplicações possíveis. Claro que também há alguns cuidados a ter, nomeadamente em casos de gravidez, etc. Em casos, por exemplo, com pessoas com pacemakers, etc. Aí há algumas cautelas a ter. Não que seja impossível fazer, mas há algumas cautelas a ter. Tirando isso, especificamente, qualquer pessoa pode usufruir, pode receber a massagem de som ou assistir então ao concerto das taças. Quem ainda não teve essa experiência, eu aconselho a experimentar, porque é uma verdadeira viagem sonora. As ondas, as ondulações, as vibrações emitidas pelo som das taças envolvem o corpo e envolvem a mente e promovem um relaxamento tão profundo que normalmente nos concertos nós encontramos sempre alguém que acaba por adormecer completamente e por ressonar, etc. Pronto, é normal, acontece, já estamos um bocadinho habituados. Dúvidas que vocês tenham acerca desta temática, acerca das taças tibetanas? Têm alguma curiosidade, alguma questão que queiram fazer acerca? Já fizeram aí desse lado? Alguém já teve essa experiência com as taças? Vão dando o vosso feedback. Onde é que vocês podem encontrar as taças? No site do Peter Hesse, creio que institutopeterhesse.com, se não estou em erro, mas colocarem no Google
certamente encontrarão. Eles têm uma loja online. Neste momento há vários sítios, há vários vendedores para além do Instituto. Há outros colegas também que, por acaso agora até, creio que, acho que é Miguel Lourenço também. Acho que é um senhor que também se chama Miguel Lourenço que também trabalha com as taças. Tenho algumas colegas que também foram formadas com ele. Tenho um outro colega que tem umas taças maravilhosas, inclusive esta taça foi adquirida com ele, que é o Rui da Buda Eyes, que também dá formação, lá está. Portanto, aqui já estamos a falar de métodos diferentes do Peter S. Mas todos eles perfeitamente válidos. Tentem encontrar aquele que realmente, se vocês quiserem fazer formação, tentem encontrar aquele que realmente se adapta mais a vocês, aquele que vocês mais se identificam. As taças que eu mais gosto, por acaso, as taças que eu adoro, as minhas taças de eleição, são as taças do Rui, da Buda Eyes. Gosto muito, muito, muito das taças do Rui. O Rui vai buscá-las mesmo diretamente ao Nepal, traz as taças para cá. Quer dizer, os outros colegas também, no fundo também, não é? Aqui a diferença é que, pronto, o Peter S. tem aqui um método próprio já também, uma certificação própria. Mas todas elas são maravilhosas. Eu não vou aqui dizer taças melhores, taças piores, porque acho que isso não existe. Taças diferentes, materiais diferentes, o número de metais que compõem cada taça pode variar um bocadinho. Podem ter 6 metais, 8 metais, 12 metais, pode variar um bocadinho, mas não há, na minha ótica, não há taças piores nem melhores, taças diferentes umas das outras. E cada taça é uma taça especial. E se vocês... deixem-me dizer-vos, para quem está aqui pertinho, o Rui está na zona da Póvoa de Santaria, ele está aqui perto. E ele vende as suas taças. Penso que ele também já tem site, Buda Eyes também, mas podem entrar em contato com ele aqui através do Facebook também e ele certamente abrirá as portas para vocês poderem experimentar o som, para poderem... Porque é importante a gente sentir o som da taça para entrar em ressonância com ela. Há taças que nós tocamos e vamos nos apaixonar pelo som, há outras que naquele momento não nos dizem tanto. Enfim, é muito variável. Eu já vou tocar aqui um bocadinho para vocês e para poderem também aí desse lado usufruir. Aqui no Facebook, por norma, até o som até beneficia. Ao contrário, no Zoom não se ouve tão bem, mas aqui no Facebook até corre bastante bem. Dúvidas que tenham? Ninguém? A semana passada estávamos muito participativos. Esta semana estamos aqui com um público um bocadinho mais acanhado. Muito bem. Não tenho muito mais, neste momento não tenho muito mais para vos acrescentar. Quero apenas realmente deixar-vos então com o som da taça. Uma outra curiosidade, aliada também a esta grande característica que as taças têm de nos ajudar a lidar com os nossos medos. Portanto, atenção, pessoas que tenham síndromes de pânico, etc., poderão funcionar muito bem com esta terapia, com a terapia das taças tibetanas. Curiosamente, o gongo, que é um familiar aqui também das taças, os gongos que se encontram por norma à porta dos templos no Oriente e que servem também para limpeza, mais uma vez lá está a vibração, limpa as nossas células, limpa a nossa aura, é uma das razões porque encontramos em cada templo sempre à porta um gongo para podermos então limparmos e depois então entrar, dirigirmos ao templo. Curiosamente, os gongos foram criados justamente para ajudar a vencer o medo da morte. Mais uma vez, o medo. Mais uma vez, as taças a ajudarem-nos a lidar com os medos. Embora o som do gongo seja diferente, há pessoas que amam e há pessoas que detestam. Porquê? Porque ele é muito mais forte. É um som que... vou tentar explicar isto desta maneira. Vou explicar-vos desta forma. O som do gongo, ele entra pelos nossos chakras. Nós conseguimos sentir aquela vibração a entrar diretamente
pelo nosso chakra, chakra do coração, chakra do plexo, nós sentimos muito fortemente. A taça é mais subtil e é por isso que também tem mais fãs, porque é mais subtil, portanto respeita um pouco mais as limitações de cada pessoa. O gong é bem penetrante, bem forte, mas ambos igualmente eficazes para o seu propósito, que é ajudar-nos de facto a lidar aqui também com a parte emocional, né? A quebrar aqui emoções tóxicas, como também ajuda-nos também a acalmar a nossa mente, que é uma ferramenta muito útil nos dias que correm hoje em dia. Acalmar a nossa mente, acalmar o ciclo de pensamentos. Portanto, vocês fizerem 1 hora de terapia com taças, vocês vão verificar que os vossos ciclos neuronais baixam bastante. Vão notar isso, vão notar que de facto a vossa mente fica muito mais serena, muito mais calma, até porque vocês vão entrando em estados cada vez mais profundos de relaxamento. Okay? Portanto, aconselho-vos realmente a experimentar esta terapia. Sei que há muita gente aí que já está relacionado com ela, outros que são curiosos. Também é um instrumento bom para ter em casa e para fazer a limpeza da própria casa. Portanto, irem tocando ao longo da casa também ajuda a limpar vibrações mais densas, vibrações mais pesadas, entropias energéticas. Portanto, um grande aliado não só de decoração, de Feng Shui, como também para o vosso bem-estar da casa, bem-estar geral, harmonia geral da casa também. Muito bem. Vamos então à parte boa. Então vou-vos pedir que vocês fechem os olhos para sentirem um bocadinho. Sentir, não sei se vão sentir aí desse lado, mas pelo menos vão poder ouvir o som da taça. Uma coisa que me perguntam, é verdade, antes de vocês fecharem os olhos, uma coisa que me perguntam bastante é como é que se toca a taça? Bem, na realidade não há muita ciência para tocar uma taça, não é? Não há muita ciência, mas aquilo que eu aconselho é darem uma batidinha, uma batida forte e suave, se conseguirem. Se conseguirem fazer esta conjugação entre o forte e suave, mas dão uma pancadinha, sobretudo aqui mais na borda da taça, tá bem? Para conseguir extrair um melhor som. Vai variar um bocadinho da zona, conforme vocês tocam, vão obter um som diferente. Então, no caso, vamos colocar a palma aberta, porque se ela estiver a agarrar a taça, ela vai impedir a vibração da taça. Portanto, vai abafar o som. Ela não vai conseguir vibrar no seu máximo. Portanto, temos que abrir a mão e fazer então a repercussão da taça. Podem fechar os vossos olhos.
Se a temperatura estiver quente, se as taças estiverem mais quentinhas, e até podemos mesmo antes de tocar podemos aquecê-las com a nossa mão, também vão extrair um som com mais qualidade, um som mais aberto, mais expansivo. Se elas estiverem muito frias, elas recolhem um bocadinho o som. Ora bem, e então damos por concluída o nosso direto de hoje, a nossa live. As reflexões da alma levaram-nos até ao Oriente, levaram-nos até à terra das taças tibetanas, levaram-nos a viajar até ao Tibete, que é onde se utiliza muito, o Nepal, um dos sítios de eleição onde as taças são fabricadas, normalmente por artesãos mesmo especializados na área. E cada taça que nasce é sempre muito especial. É sempre muito especial porque resulta de um processo muito bonito, de um processo artesanal extremamente bonito e que leva muito tempo, leva muito tempo na sua produção para poder chegar àquilo que nós vemos aqui hoje. Parece uma simples tigela, mas é bem mais do que isso. Muito bem, dou por terminada então a live de hoje. Para finalizar, podem colocar as vossas dúvidas, lembrem-se, podem escrever também as vossas cartas, clinicamarciapalma@gmail.com. Podem expor as vossas dúvidas, as vossas questões, os vossos anseios, precisam de orientação, precisam de falar, precisam de uma opinião, podem escrever livremente. Portanto, esse serviço, digamos assim, estará sempre disponível, está bem? Estará sempre operacional, portanto, até porque a escrita é uma das formas que eu adoro utilizar a escrita como forma de expressão, portanto, podem utilizá-la também com a escrita terapêutica, neste caso, para vocês poderem então expor as vossas angústias, os vossos anseios, sobretudo agora nesta época em que vivemos. Muito obrigada a quem esteve aí firme, sempre a acompanhar desse lado. Muito obrigada. Um grande bem-aja a todos vocês. E quem sabe, olha, apareçam para experimentar uma massagem de som. Ou então esta sexta-feira para experimentar o concerto, para quem ainda não teve essa experiência, tá bem? Ficam os convites feitos, fica entregue um bocadinho da minha história, fica entregue aqui também um bocadinho da área das taças tibetanas, que estão agora tão faladas, que se ouve tanto, não é? Têm agora um grande destaque, mas elas já há muito tempo que cumprem este papel. Agora é que nós estamos aqui completamente encantados com estas vertentes todas orientais e ainda bem que estamos, porque o que seria a vida se não estivéssemos a aprender coisas novas, se não estivéssemos a descobrir as maravilhas que existem pelo nosso mundo. Muito bem, deixo-vos agora com um grande abraço, boa noite, um grande bem-aja a todos vocês aí desse lado. Beijinhos, até para a semana, quarta-feira, às 22 horas.